Uma vez que é mais importante que minhas necessidades e meus anseios sejam satisfeitos, uma vez que é mais importante que meus interesses e minhas preocupações temporais sejam atendidas, eu então procuro uma igreja que, de alguma maneira, esteja mais de acordo com as minhas preferências. Só que minhas preferências mudam com o tempo e é por isso que é fácil hoje mudar de igreja. Isso é tipicamente um fruto da mentalidade consumista. Então vejam, secularismo, individualismo e consumismo caracterizam a realidade em que nós vivemos. Falando ainda um pouco mais do consumismo, John Benton, no seu livro Cristãos em uma Sociedade de Consumo, ele define assim o consumismo, que é muito importante, porque o consumismo é uma face mais macabra do materialismo. Ele é um avanço no materialismo. Olha o que ele diz na sua obra. O consumismo concentra-se no poder da escolha pessoal do cliente. Gostamos de sentir esse poder. Não é apenas o fato de nossas necessidades materiais serem supridas, ou que existam muitos bens materiais à nossa disposição, mas, além disso, que podemos escolher. Ser capaz de escolher o que queremos é uma de nossas formas de expressão. Eu diria, ele usa o termo expressão, eu diria forma de autoexpressão. E as pessoas sentem muito prazer nisto. Este foco na escolha e nas opções pessoais, aliado ao crescente poder de compra, é a principal mudança dos últimos anos. Trata-se de uma forma exagerada e particular de materialismo. Então, o que Benton diz é que não é só que você tem suas necessidades satisfeitas, mas é que você experimenta uma certa sensação de soberania, quando você pode escolher, aceitar ou devolver o seu produto caso não esteja satisfeito. Esse poder de escolha é que gera um prazer na sociedade consumista. Ele continua dizendo, este sentimento de poder, de ser capaz de optar sobre gastar o dinheiro e de ser o centro das atenções, é estimulado na nossa sociedade. As empresas no mercado sabem que não são apenas as coisas materiais que trazem contentamento, mas que a sensação de poder é a principal responsável pela alegria que as pessoas sentem quando compram algo. Portanto, um dos componentes eficazes do consumismo é o prazer por meio do poder. Aqui está a essência do consumismo, o prazer por meio do poder. É por isso que a gente compra uma coisa e logo a gente desgosta. Não quero mais isso não. Eu vi um melhor, eu vou escolher o melhor. E tem até a opção de você trocar o seu velho e ganhar um desconto no novo. Pois bem, essa mentalidade consumista, ela se transferiu para a igreja. As pessoas, há crentes, por exemplo, que frequentam de manhã uma igreja porque gostam da doutrina e na outra o louvor porque gostam do louvor, na outra à noite numa outra igreja porque lá o louvor é melhor, e há outros que ainda têm a opção de virtualmente assistir. Isso é consumismo. Não há um compromisso. Então, a visão de igreja hoje se tornou distorcida, e é claro que a culpa, em grande parte, é da própria igreja, falando da igreja como um todo, da igreja evangélica, porque muitos pastores estão procurando consumidores e não discípulos. E eles falam aquilo que agrada. Deus existe para você, por você, não é isso que a nova versão da teologia da prosperidade, a teologia do coaching diz? Que de Jesus você é o centro. Então, tudo é em função de você, é você S.A. Então, essa é a realidade em que nós vivemos, e ela é totalmente contrária à natureza da igreja do Senhor. Ainda há um desencanto com a igreja. Essa é outra característica da nossa realidade. E isso por diversas razões. Muitas pessoas se desencantaram com a igreja pelo que nós podemos chamar de ativismo idealista. As pessoas vêm para a igreja, às vezes, esperando abraçar, por meio da igreja, uma causa que acreditam ser essencial à missão dela, e aí a igreja não abraça essa causa.
então ela perdeu a relevância para essas pessoas. A igreja precisa abraçar uma determinada causa, seja ambiental, seja a questão das minorias, ou outras causas sociais. E quando a igreja não adota isso, ela muitas vezes é rejeitada. Conflitos interpessoais não resolvidos também estão entre as principais causas do desencanto com a igreja. Muitas pessoas têm problemas e às vezes os problemas vêm porque de fato elas muitas vezes frequentam a igreja com uma liderança problemática, com uma liderança que não expõe a palavra com fidelidade, que muitas vezes procura na verdade o sucesso e procura atrair membros, procura o enriquecimento, ou que comete abusos de autoridade, mau testemunho e várias outras coisas, obviamente, mas leva as pessoas a generalizarem e começarem a rejeitar e desencantar-se da igreja. E você tem afirmações como a igreja não tem amor, na igreja tem muita hipocrisia. Normalmente as pessoas que falam sobre isso, elas se referem a um número específico de pessoas com quem o acusador tem conflitos não resolvidos. Eu nunca vi, ou quase nunca pelo menos, existem casos, mas igrejas que são saudáveis, geralmente quando se faz essa afirmação, a pessoa se refere a 2 pessoas, 3 pessoas. Ela usa o sujeito indeterminado, no plural, ela usa sujeitos coletivos, mas normalmente ela está se referindo a uma decepção que ela teve com 1 ou 2 pessoas da igreja. E esses conflitos não resolvidos levam a um desencanto. Mas também a miopia histórica. Miopia, você sabe, é uma dificuldade de ver de longe. Há uma visão errada de que a igreja teria perdido toda a sua essência depois de Constantino. Existe um discurso que está muito em moda, que a igreja que nós temos hoje, sem exceção, não é a igreja verdadeira, mas é a igreja criada por Constantino. A igreja está muito institucionalizada, e a igreja, como instituição, é responsável por muitas das mazelas da sociedade ocidental, como as guerras, como a tortura, como a morte, como a discriminação. Normalmente os conflitos experimentados no seio da igreja são subterfúgios, são desculpas para dar vazão a mágoas pessoais oriundas de decepções e frustrações com uma ou mais pessoas da igreja. Então você acaba generalizando. E a razão profunda, no fundo, irmãos, por trás de todas estas, é um coração incrédulo e rebelde. O Senhor Jesus, quando falou a Pedro, lá em Mateus 16, quando Pedro confessou que ele era o Cristo, ele disse: também eu te digo que tu és Pedro, em Mateus 16, 18, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o próprio Jesus quem edifica a sua igreja. Mas aí você pode dizer: não, mas igreja, eu não preciso estar num prédio para ser igreja. Mas você precisa fazer parte de uma comunidade. Outra heresia que tem sido muito difundida: eu sou igreja. Não existe base bíblica nenhuma para essa afirmação. Igreja é um termo coletivo. Eclesia é um termo que significa uma assembleia reunida. E a igreja é uma comunidade porque ela reflete a imagem do próprio Deus. Deus é a comunidade. Deus é uma trindade de pessoas que se relacionam entre si. E não é possível o homem refletir de maneira perfeita, plena, satisfatória a imagem de Deus sem viver em comunidade. Então, eu sou igreja não é bíblico, é uma heresia diabólica. No mínimo tem que ser 2 ou 3 para ser igreja. Então, quando você rejeita a igreja, você demonstra um coração incrédulo em relação à obra graciosa de Cristo em redimir um povo para si, e demonstra um coração rebelde, pois o Senhor Jesus nos ordenou que nós formássemos uma comunidade. Desse modo, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre a igreja. Eu quero então começar falando sobre as dimensões da igreja. E entender essas dimensões vai nos levar a
dosar as nossas expectativas sobre a igreja. Nós sabemos que quando se pensa em igreja, você deve pensar nessas duas dimensões. Há uma igreja que é visível, que a gente também chama de igreja militante, aquela igreja que está nesse mundo lutando e que é composta de todos os membros das igrejas locais, quer sejam ou não convertidos. Espera aí, pastor, mas se ele é membro, como é que não é convertido? Você sabe que tem muito membro que depois você descobre com o tempo que não era convertido, né? Então é nesse sentido, ele professou a fé, eles são professos, ele se batizou, ele entrou para a igreja, mas muitas vezes depois de um tempo revela que não era convertido. Então a igreja visível, ela é composta de verdadeiros e falsos crentes. E mesmo entre os crentes, ela é composta de crentes que estão em diversas fases da sua vida, da sua maturidade. E obviamente dão testemunho de maneiras variadas, alguns não dão tão bom testemunho quanto outros. Esta é a igreja visível, é a igreja que ainda está militando, ou seja, lutando neste mundo, que ainda tem falhas, que ainda peca, que ainda cai. Mas existe a igreja invisível, aquela igreja que só Deus conhece, a igreja dos eleitos desde a eternidade, que é chamada de igreja triunfante, porque é a igreja daqueles a quem está assegurada a vitória, a quem está assegurada a conclusão do projeto de Deus na vida deles. Aqueles que foram, estão sendo e ainda serão salvos até a vinda de Cristo. Alguns da igreja triunfante ainda não são da igreja militante. Alguns eleitos ainda não são convertidos. Ainda não chegou o tempo. E também a igreja triunfante inclui aqueles que morreram em Cristo, que não estão mais em luta, mas que estão descansando e aguardando a ressurreição final. E inclui ainda os que hão de nascer. Essa é a igreja que só Deus conhece nos seus detalhes. Embora seja possível ter certeza pela promessa divina, pelo testemunho interior do Espírito Santo e pelas evidências da fé salvadora apresentadas, eu possa ter certeza da minha salvação e até mesmo da conversão de determinados irmãos, eu não tenho certeza de quantos, todos que são ou não são crentes. Esta é a igreja visível, invisível. Precisamos também entender o que nós podemos chamar de tensão entre o já e o ainda não. Essa tensão, essas dimensões do aqui e agora e o futuro, entre o que está acontecendo e o que vai se consumar, ela é importante para nós compreendermos a natureza provisória, a natureza imperfeita da igreja. A igreja, ela é perfeita em Cristo, mas a manifestação histórica dessa perfeição, ela se dá de maneira gradual e ela não desfruta de todas as bênçãos da redenção ainda. Nós ainda temos um corpo que envelhece, nós ainda pecamos, nós ainda vivemos num mundo caído. Então, há um sentido em que nós já estamos salvos, essa é o que os teólogos chamam de tensão entre o já e o ainda não. Há um sentido no qual estamos salvos, nós estamos salvos da culpa, da penalidade do pecado. Nós já fomos justificados e a Bíblia diz em Romanos 8, verso 1, que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pela fé em Jesus Cristo e sua obra, pelas promessas de Deus em sua palavra, podemos ter a segurança de vida eterna. Aí está na projeção Romanos 8, verso 1, versos 31 a 39. Você pode abrir lá. Depois de falar da luta do novo homem, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 1, conclui: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que são de Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é isso que está aí? A fim de que o preceito da lei se cumpra em nós. E do verso 31 em diante, Paulo conclui de maneira magistral com um hino. Os estudiosos acreditam pela métrica, pela cadência, pela estrutura do texto que trata-se de um hino. Ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, há um sentido no qual nós já estamos salvos e estamos seguros em Cristo. João 5,24, também mencionado aí na nossa projeção, diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. É a mesma coisa que Paulo diz, já nenhuma condenação há. Mas já passou da morte para a vida. Ele já foi regenerado, a nova natureza já está nele, a divina semente está nele, ela assegura que a obra vai ser concluída. Em João 10, 27 e 28, o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E no verso 29, ele diz: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, conclui o nosso Senhor. Então, nós já fomos justificados, não há mais condenação, mas há um outro sentido em que ainda não estamos salvos. Não estamos salvos da presença do pecado. Ainda vivemos num mundo de pecado. O pecado ainda habita em nós, embora ele não possa mais destruir. Os eleitos de Deus não podem ser destruídos, mas eles podem ser derribados. Eles podem tropeçar. Pode nos levar a cair. O pecado nos rodeia, diz o autor de Hebreus, capítulo 12. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, meus irmãos, até a vinda de Cristo, nós não desfrutamos de todos os benefícios da salvação de maneira consumada. Nós já sabemos disso. Aliás, Romanos diz isso. Você tem, no passado, Deus nos livrou da condenação do pecado. No presente, Ele está nos livrando do poder do pecado. Justificação, santificação. No futuro, Ele nos livrará da presença do pecado. Glorificação. Então, as lutas do crente refletem essa tensão entre o já e o ainda não. E essa tensão é o que torna a experiência com Cristo aqui imperfeita. Cristo é perfeito, mas por causa da minha natureza pecaminosa, eu ainda tenho uma experiência imperfeita. E essa tensão precisa ser entendida para nós compreendermos que a igreja também decepciona. Essas coisas são importantes, essas verdades para nós. Nós precisamos entender, em terceiro lugar, os atributos da igreja. Apesar das suas imperfeições, a Bíblia, nós temos 4 atributos da igreja. São clássicos e são conhecidos, né, daqueles que estudam a teologia reformada. O primeiro deles é a unidade. A igreja é una. A igreja é um só corpo. A Bíblia chama a igreja de corpo para destacar essa unidade. Lá em Efésios capítulo 2, por favor, abra lá. O apóstolo Paulo está falando de como Cristo não só nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais e nos reconciliou com Deus. A palavra de Deus aí em Efésios 2 vai mostrar que Cristo também nos
inseriu na comunidade dos eleitos, na comunidade da aliança. Na verdade, o capítulo 2, nós vamos tratar desse capítulo em estudos posteriores até o retiro, se Deus quiser, quando nós falarmos da construção, da edificação da igreja. No capítulo 2, versos 1 a 11, 1 a 10, ele mostra como Cristo, ele nos colocou numa nova posição e no novo status diante de Deus, mas nos versos 11 a 22 ele coloca a dimensão vertical da obra de Cristo, como ele nos coloca na comunidade dos santos. Observe especialmente os versos 14. Desde o verso 11 vamos ler: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, lembra que os efésios eram gentios, não eram judeus, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Aqui uma crítica sutil de Paulo aos judeus que se diziam circuncisos por causa da circuncisão da carne. Naquele tempo estáveis sem Cristo, consequentemente separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Vocês eram como estrangeiros, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, longe de quê? Não é mais de Deus. Ele já falou sobre Deus, do verso 1 a 10, da comunidade da aliança. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quem são os ambos aí? Ambos se refere a quem? De ambos, Cristo fez um. Ele diz no verso 14. Ambos se refere a quem? Judeus e gentios. Exatamente. De ambos, judeus e gentios, fez um. Irmãos, essa é uma manifestação e um testemunho visível, poderoso, contundente, eloquente da unidade da igreja. Nós somos brasileiros e, graças a Deus, nós não sabemos muito do que é essa separação racial que existia entre judeu e gentio. Era uma separação radical. O judeu agradecia, costuma-se dizer, por 3 coisas: por não ter nascido cachorro, por não ter nascido judeu homem, né? Mulher, por não ter nascido gentio. Os gentios eram chamados de cães. Eles eram impuros por natureza, hein? E agora Paulo está dizendo: Cristo aproximou os gentios, aproximou povos que não se aproximariam de outra forma. A igreja é uma comunidade e uma unidade sobrenatural. Ela não se une por afinidades. Por isso que é complicado igreja por afinidade, né? Igreja de surfista, igreja de roqueiro, igreja de ambientalista, e até outras que as pessoas se unem em torno do seu pecado, né? Mas a igreja é de fato a comunidade de pessoas que não se uniriam se não fosse pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. A igreja é una, e essa união, ela flui da união mística com Cristo, por Cristo, em Cristo. Ela também está alicerçada nas Escrituras. No verso 19, ela é operada pelo poder do Espírito. Talvez o terceiro subponto deveria ser o segundo, porque vem na sequência do texto. Diz que Jesus derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. No verso 14, não é mais a inimizade entre o homem e Deus, mas é entre os gentios e os judeus. E essa expressão parede da separação é uma alusão a uma separação que havia no templo. O templo construído por Herodes, ele tinha vários pátios, do exterior para o interior. O mais exterior era o pátio dos gentios. Depois vinha das mulheres judias, que ficavam com as crianças, e depois dos homens. E dali para lá, somente os sacerdotes. É exatamente naquele pátio dos gentios que os vendilhões do templo fizeram a sua feira, né? E os gentios não podiam nem orar. Paulo está dizendo: Jesus derrubou essas barreiras. Por isso ele diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Veja,
fazendo a paz e reconciliar-se ambos de novo, judeus e gentios, em um só corpo com Deus. Veja, um só corpo com Deus, a unidade é com Deus e uns com os outros. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja a trindade aqui envolvida. A trindade é unidade na diversidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê o Filho realizando a obra e nos dando acesso ao Pai pelo poder do Espírito Santo. Então ela flui da união com Cristo, ela é operada pelo Espírito Santo e ela também está alicerçada na Escritura. Observe que ele continua concluindo, dizendo: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, no verso 19, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus faz parte da igreja. É por isso que a igreja é maravilhosa, porque Cristo está na igreja e é sua pedra angular. Nós estamos unidos a Cristo e unidos uns aos outros, e Jesus é a pedra angular, mas o fundamento é dos apóstolos e profetas. Essa é uma alusão àqueles que nos deixaram as Escrituras. Esse é o alicerce. Observe que ele está falando de um edifício vivo, que são as pessoas. Ele fala de família, é daí que extraímos o tema corpo, família e santuário, porque as três palavras estão aí. No verso 15, ele fala de um novo homem, mas ele diz que ele nos fez um só corpo com Deus. No verso 16, e depois ele fala que nós somos da família de Deus, no verso 19, e depois quando ele fala que nós somos edificados, ele fala que todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, corpo, família e santuário, no qual também vós estáis juntamente sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A unidade da igreja, ela é garantida pelo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda característica ou atributo da igreja é a santidade. A igreja é santa. Em Efésios 2,19 ele diz: vós sois concidadãos dos santos. E em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, eu acredito que é um texto fundamental para nós. Por quê? Porque você tem uma igreja que era extremamente problemática e que talvez, se não fosse a Escritura, nós não chamaríamos de santa, é a igreja de Corinto. Uma igreja dividida, que cultivava o culto à personalidade, rachada por causa de opiniões particulares sobre quem era o melhor pregador, o melhor pastor, o melhor líder. Uma igreja que tolerava a imoralidade que nem entre os gentios era aceita. Um homem numa relação incestuosa com a sua madrasta, e ainda se orgulhava disso. Uma igreja onde os irmãos levavam outros a juízes ímpios por questões, entre eles, de litígios, que poderiam ser resolvidas no seio da igreja. Uma igreja onde muitos membros frequentavam o templo de Afrodite e acabavam se deitando com as prostitutas e defendiam que não tinha nenhum problema. Era uma igreja que tinha várias questões envolvendo crises no casamento. E Paulo escreve todo o capítulo 7 para tratar disso. Uma igreja onde havia uma divisão entre os fracos e os fortes com relação à carne sacrificada a ídolos. E os fortes escandalizavam os fracos. Paulo escreve os capítulos 8 a 10 para tratar disso. Uma igreja que tinha problemas de um movimento libertário das mulheres. E também que tinha problemas na ceia, gente bebendo e se embriagando na própria ceia, e gente passando fome
na ceia, disputa entre quem tinha o dom mais poderoso, e várias outras coisas. Mas olha como Paulo se refere a esta igreja, no verso 2. A igreja de Deus, primeiramente ela é de Deus. Essa igreja problemática, essa igreja cheia de pecadores, dividida, tolerante com a imoralidade, é de Deus. Ela pertence a Deus, tem sua origem em Deus. Que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. É uma igreja santa. E por que ela é santa? Porque ela está em Cristo. E a união com Cristo a faz santa. A sua santidade não é manifestada de maneira perfeita, obviamente. Como dizia Lutero, né? O crente ele usava o termo simul justus et peccatore, ao mesmo tempo justo e pecador. Justificado em Cristo. A santidade é importante que nós entendamos, no entanto, como fato relacionado à igreja no Novo Testamento, ela tem um conceito corporativo e não individual. É interessante que essa observação eu aprendi com o querido pastor Dr. Russell Shedd, já falecido, um grande expositor das Escrituras, batista, fundador da editora Vida Nova. Você não encontrará nenhuma passagem declarando um indivíduo santo, exceto no Velho Testamento, quando a mulher fala do profeta Elias, ele é um santo homem de Deus. Mas normalmente essa expressão santos na Bíblia, no Velho Testamento, refere-se aos anjos, ou quando Deus fala a Israel, vós sereis santos, porque eu sou santo. É claro que isso tem uma dimensão espiritual, mas é preciso que nós entendamos que a santidade da igreja está visceralmente ligada ao seu caráter comunitário. Então, a perspectiva individual, ela só é considerada quando se trata da santidade como um imperativo da vida cristã, da santidade pessoal, que deve ser refletida, obviamente. Sede santos, porque eu sou santo, é a vontade de Deus a vossa santificação. Mas é interessante que quando a Bíblia usa o adjetivo santo, ela normalmente o trata, sobretudo no Novo Testamento, do ponto de vista corporativo. Mas a igreja, essa comunidade aqui, ela é santa. Ela é santificada em Cristo Jesus. Terceira característica, unidade, santidade. Terceira característica é a catolicidade. A igreja também é católica. E aqui eu sei que vocês se arrepiam com esse termo, mas segura lá que esse termo ele foi apropriado, né? Mas tem vários termos apropriados que a gente vai ter problema, né? Católico quer dizer universal. Então a igreja é universal, aí é outro problema, né? Que outro nome? Mundial, internacional. Mas é isso que significa católico. É universal. A igreja é católica. A verdadeira igreja católica é a igreja que prega as Sagradas Escrituras. Então, catolicidade significa que a igreja é composta de gente de todas as nações. É isso que é catolicidade, é universalidade. Não é de um grupo só. A partir da obra de Jesus Cristo, o povo de Deus não está mais circunscrito apenas aos judeus. E essa catolicidade, ela é geográfica. Veja, quando Paulo fala aos santificados em Cristo Jesus, ele diz, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em todo lugar, é geográfica a catolicidade. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 9, ele fala da nossa irmandade espalhada pelo mundo. Ela é também histórica. Ou seja, ela é católica porque ela envolve crentes de todos os tempos. Passado, presente e futuro. Em Gálatas capítulo 3,
Paulo claramente nos liga a Abraão, quando ele diz, é o caso de Abraão, no verso 6, Gálatas 3:6, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão é justificado pela fé. Sabei que, pois que os da fé é que são filhos de Abraão. De modo, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, incluindo os gentios. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E no verso 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Veja, a igreja atravessa os séculos, por isso que quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando nós falamos do povo de Deus, nós usamos o termo igreja. É por isso que nós somos aliancistas e não dispensacionalistas. Israel e igreja são um só povo, uma só aliança. Então, é uma catolicidade histórica, é também uma catolicidade étnica. É uma igreja de todas as nações. Você tem Apocalipse 5, versos 9 e 10, onde João vê gente de toda a tribo, povo, língua e nação em pé diante do Cordeiro e exaltando. E quando ele usa esse termo, toda a tribo, povo, língua e nação, ele está dizendo que não vai faltar nenhuma etnia. Os 4 sinônimos, as 4 nuances de comunidades étnicas estão aí presentes para assegurar que nenhuma etnia ficará de fora, ficará sem representante. Ela é católica porque ela é uma igreja de todas as nações. E ela é também escatológica. Você sabe que os fatos escatológicos são os fatos que dizem respeito à consumação de todas as coisas, né? Do grego eschaton, que significa último. E por quê? Porque nós somos a igreja que está ligada àqueles que já alcançaram a vitória por meio da morte. O autor de Hebreus está dizendo que nós já chegamos a essa nova realidade. Em Hebreus 12, 22, 23, mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, vocês já chegaram a essa Jerusalém escatológica, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja, o espírito dos justos aperfeiçoados é um fato escatológico, já foi aperfeiçoado. Eles já morreram, inclui os que já dormem em Cristo. Veja a magnitude desse projeto chamado igreja. Que coisa grandiosa é a igreja do Senhor. Não tem como você não amar a igreja. Você precisa amar a igreja, considerar a igreja, apesar das suas dificuldades e falhas. Por fim, a última característica é a apostolicidade. A igreja é católica, ou seja, universal, mas ela também é apostólica. Capítulo 2, verso 20 de Efésios, nós já lemos que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Essa apostolicidade não é institucional. Hoje tem um grupo, de pessoas que se intitulam apóstolos, mas eles não preenchem os pré-requisitos de um apóstolo. Os apóstolos já morreram e nos deixaram as Escrituras. Eles não viram Cristo ressuscitado. Eles não foram testemunhas oculares da sua ressurreição. Não foram escolhidos diretamente por Cristo. Todo apóstolo foi escolhido diretamente por Cristo. Também, quando falamos não institucional, estamos aqui nos contrapondo à doutrina católica da sucessão apostólica. Para a Igreja Católica, o Papa é um apóstolo. E é por isso que a palavra do Papa é infalível. Ela, inclusive, convive com a contradição, até há pouco tempo, de 2 papas, um aposentado que renunciou. Você já viu algum apóstolo renunciar?
mas renunciou. E o que renunciou era melhor do que o que ficou. O que renunciou era o maior teólogo da Igreja Católica do século que se passou, do século XX e do século XXI. O maior. E ficou um outro. Obrigado pela indicação. Então, assim, essa apostolicidade não é institucional, ela é orgânica. Nós somos apostólicos e onde está a nossa ligação com os apóstolos? Na Escritura. É por causa das Escrituras, por isso que nós precisamos seguir as Escrituras. Essa é a nossa fonte de autoridade profético-apostólica. A organização diz respeito à estrutura mecânica. A organização é a treliça que dá suporte ao crescimento da videira. É a armação. Mas a igreja é o organismo vivo. Ela precisa da treliça, sim. Como a videira precisa. Mas a organização, ela pode mudar. Mas nós somos um organismo vivo. E nós temos uma relação orgânica com os apóstolos. Porque nós seguimos as escrituras apostólicas. E ela não está ligada à apostolicidade à pessoa do líder. Ela não é personalista. O apóstolo fulano de tal. Mas ao ensino dos apóstolos. Ela é escriturística. Isto até mesmo no tempo dos apóstolos. Nem quando os apóstolos eram vivos, ela era personalista. Abre em Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9. Veja como não é personalista. Olha o que ele fala. Ele está combatendo um falso evangelho. O evangelho dos judaizantes, que pregava que além de se batizar em nome de Cristo, era preciso se circuncidar e guardar toda a lei cerimonial e os dias santos, conforme o calendário judaico. Mas olha o que Paulo diz aí no capítulo 1, versos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Essa palavra outro aí é a palavra grega que significa de outra natureza, totalmente diferente. É diferente da palavra que Jesus usa quando ele fala o outro consolador. Ali é outro da mesma natureza. Mas aqui é a palavra heteros, de onde vem nossa palavra heterogêneo, né? Quando é uma mistura de coisas que não são iguais, não tem nenhuma semelhança na essência. Então ele está dizendo, vocês estão passando para um falso evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas olha o que Paulo diz. Mas ainda que nós, veja, nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos prega evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está se incluindo. Ele está dizendo, se eu mudar de ideia, se eu pregar outra coisa diferente do que eu já preguei, eu sou anátema. Ou seja, a autoridade não está em mim, mas naquilo que eu falei. Na pregação, apóstolo, não é personalista. Está ligado ao ensino. Por isso, capítulo 3... versos 11 e 12, ele diz, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos viverá por ela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E ele fala para que a bênção chegasse a Abraão, e ele vai justificando biblicamente. Eu quero que você abra ainda em 1 aos Coríntios, capítulo 15, novamente para mostrar que a apostolicidade não está ligada à pessoa, mas ao ensino. Capítulo 15. Paulo diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Eu não mudei, eu não inventei, eu não acrescentei. Eu entreguei para vocês o que eu recebi. Que Cristo Jesus veio
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não é baseada na pessoa, embora a pessoa tenha autoridade, mas essa autoridade está ligada ao ensino. Como isso é diferente do conceito apostólico, né, dos apóstolos modernos. Então a igreja, ela é una, ela é santa, ela é católica, ela é apostólica. Esses são os atributos da igreja de Deus. Essas são as considerações preliminares que nós devemos ter em mente. E na próxima semana, se o Senhor Deus quiser, nós vamos falar sobre o fundamento da igreja, né? Com uma exposição de Efésios capítulo 1. Mas é importante que você tenha todas essas noções para que você entenda que se você é crente em Jesus, você tem que ter um compromisso incondicional com a igreja. Você tem que participar da igreja. E você não é nela um mero assistente. Você é membro de um corpo. Você é um com aqueles que estão em Cristo. Não se separa, não se amputa um membro do corpo. Se você amputar um membro do corpo, você morre. Então você precisa ter um compromisso com a igreja do Senhor. E isso implica compromisso com uma igreja local. Não dá para ser virtual. Não dá para você prestar contas com uma união meramente virtual. Você precisa estar presente. Você precisa participar. Você precisa se envolver. Você precisa descobrir o seu papel nesse corpo. Mesmo que você tenha conflitos. Você terá conflitos porque você está na igreja militante. Você terá conflitos porque você está vivendo a tensão entre o já e o ainda não. Mas isso não pode levar você a perder de vista que a igreja, ela é una, ela é santa, ela é universal e ela é apostólica. E você precisa estar ligado a isso. É óbvio que é possível que uma igreja se desvie tanto do evangelho que ela deixe de ser uma igreja verdadeira. E neste caso, cabe a exortação que o Senhor nos faz: retirai-vos dela, povo meu. Retirar-se. Mas Cristo sempre deixa, em toda geração, os 7.000 que não se dobram a Baal. E o verdadeiro crente, a verdadeira ovelha de Cristo, vai saber procurar uma igreja que proclame a palavra de Deus com fidelidade. Esse compromisso precisa ser entendido e nós precisamos amar a igreja, louvar a Deus pela igreja e ter prazer na igreja, porque ela é exatamente o povo de Cristo, o santuário de Deus, a família de Deus, ela é o corpo de Cristo. Vamos orar, queridos, e agradecer a Deus pelo nosso estudo. E na próxima semana, se Deus permitir, nós continuamos. Vou pedir que, como de costume, um irmão e uma irmã, voluntariamente, coloque-se de pé e ore em voz alta, pedindo que o Espírito de Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, fazendo com que nós aprendamos a amar a igreja e ter um compromisso com ela. Tu és bem-vindo aqui.